Meus amigos, o escárnio de Brasília atingiu um nível que beira a loucura. Nós descobrimos que existem quase 800 milhões de reais esquecidos do Banco Master. E nenhum dono tem coragem de ir buscar, porque esse dinheiro supostamente pertence a políticos e autoridades usando os laranjas. Enquanto a justiça congela o jato de meio bilhão do banqueiro gangster preso, a velha mídia revela que 6 ministros do STF, os mesmos que barram benefícios para trabalhadores, receberam juntos 2,8 milhões de reais em super salários acima do teto constitucional, com Alexandre de Moraes liderando a lista. A lei é dura para você, para mim, mas é uma mãe para eles. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no nosso canal, ative o sininho, porque o algoritmo tenta calar quem expõe a conta bancária do sistema. Deixa aí o seu like, como eu digo sempre, para ficar atento, vem comigo, beleza? E ó, outro detalhe, fica aí comigo até o final, porque tem um dossiê que confirma a titularidade não só do celular, mas também as conversas entre Daniel Vorcaro e Moraes. Vou passar para você, hein? Lá por último, tá? Já vou botar aqui na tela nossas notícias, meus amigos. E a primeira vai ser a do Money, que é good e nós não have, né? Só quem have é quem mexeu no Master. IBRB, INSS e no dinheiro do aposentado. Pessoal, desculpa aí o figurino, eu geralmente não apareço assim, mas vocês sabem que eu tô com um probleminha, trouxe meu pai aqui para casa, então consegui chegar só agora e ainda dá tempo de gravar uma notícia, uma matéria para vocês, um editorial bombástico como esse. Vocês merecem. Então, ó, essa notícia tá lá no Braddock Show, tá? 793 milhões esquecidos no Master e ninguém aparece para resgatar. Gostei da figurinha do ouro aí, né? Então vamos lá. Um único investidor de 20 milhões em CDBs não apareceu. Ninguém vai buscar porque buscar significa explicar de onde veio. O Globo revelou que 793 milhões aplicados em CDBs e fundos do Banco Master estão intocados, sem que nenhum correntista tenha se movido para tentar resgatar o dinheiro desde a liquidação do banco pelo Banco Central. Um único investidor tem 20 milhões em CDBs e simplesmente não apareceu. A suspeita dos investigadores é direta. Boa parte desses investidores seriam laranjas de pessoas politicamente expostas, ou seja, políticos e autoridades escondendo dinheiro no Master via terceiros. A lógica é bem simples e brutal. Resgatar o dinheiro significa identificar o titular e explicar a origem dos recursos. Para quem usou laranja para ocultar dinheiro de origem ilícita, aparecer é se entregar. Então, ninguém aparece. Com a liquidação extrajudicial do Master em curso, esses recursos podem ser perdidos definitivamente pelos verdadeiros donos, que não podem se identificar sem se incriminar. 793 milhões numa mala abandonada. Ninguém vem buscar. Por que o dono não pode provar que é seu? A delação de Vorcaro pode ser a única forma de descobrir a quem esse dinheiro realmente pertence. E aí, se você tivesse ali uns milhõezinhos, um milhãozinho lá, você não iria buscar? Então tem alguém tentando esconder isso, né? Então, ó, eu trouxe aqui já para a gente fazer um link com essas matérias e informações. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que já saiu no Metrópolis, tá, pessoal? Essa matéria tá do Vorcaro, saiu no Metrópolis, de mansão a Picasso. Veja bem de luxo rastreados no caso Master. E aí, ó, isso aí são obras de arte de Picasso. Meus amigos, o negócio não tá fácil não. Eu vou passar aqui rapidamente
tá? Pela matéria, porque eu quero ler também para vocês a do Infomoney, que sempre é um pouquinho... Aliás, eu vou ler essa aqui para vocês e depois eu vou passar do Infomoney, que é mais resumida. O processo de liquidação do Banco Master envolve o rastreamento de uma série de bens, que incluem de quadro de Pablo Picasso a mansão no Brasil e nos Estados Unidos. Os bens foram parar em nomes de empresas, fundos de investimentos e até em nome de uma Sugar Baby. Para quem não sabe, Sugar Baby é aquelas mulheres mais ou menos do job que troca favores, né, da vida, assim, prazeres por presentes, né, casa, mansões, carros, olha que beleza. Então, os itens constam de documentos do liquidante do banco, tanto no Brasil quanto no exterior, que busca evitar que supostos desvios do Master evaporem, além de mapear o patrimônio que pode ser usado para pagar credores do banco. O grosso do dinheiro rastreado está em fundos como o Astralo 95, que traz cifras bilionárias. No entanto, os bens de luxo adquiridos por Vorkar, familiares e empresas ligadas a ele, chamam a atenção por indicarem o estilo ostentação do banqueiro que depois viria a causar prejuízo bilionário aos seus credores. Um dos bens rastreados é o quadro Montesquieu de Pablo Picasso, comprado em 2019 por 6,4 milhões de dólares. A obra de 1967 faz parte de uma série de pinturas de Picasso que se referem ao livro Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Já é uma prática comum, viu, pessoal? Lavagem de dinheiro com obras de arte. Então, não é nenhuma novidade. Também são citados 2 quadros de Basquiat sem título. Uma das obras que foi comprada em 2024 por 4,5 milhões de dólares. Teria causado hesitação em Vorkar por ele temer referência ao demônio. Durante conversas com sua noiva, Vorkar enviou uma série de imagens, incluindo de um Basquiat, como opção para decorar o apartamento do casal. Os bens entraram na mira do liquidante devido à suspeita de uma tentativa de venda em meio à crise do Banco Master. Deve estar falando desse quadro de cá, não? Com certeza é desse quadro aí, ó. Nossa, feio mesmo, né? Credo. Credo, meus amigos, credo. Vamos pro próximo aqui, que é... Ah, sim, essa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Da Infomoney. Justiça oficializa cerco a patrimônio bilionário de Vorkar e familiares. Então, fazendo um link com a outra matéria e com a primeira também, mas principalmente com a segunda. Essa matéria tá lá no Infomoney, tá, pessoal? E aí, ó, veja a lista aqui no Infomoney, quem quiser verificar a fonte. A Justiça oficializou nesta segunda-feira a ofensiva jurídica contra o patrimônio do ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorkar, e seu núcleo familiar. Isso é importante, hein? Também ex-noiva, ex-namorada, sugar baby, esposa, amante de esposa de juiz, enfim, não importa quem é, tem que rastrear. Incluindo seu pai e sua irmã. Vocês gostaram, né? Fala a verdade, essa foi boa. Publicadas no Diário de Justiça Eletrônico, as decisões da Terceira Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinam protesto contra a alienação de bens de alto luxo, como uma aeronave Gulfstream G700 de 420 milhões de dólares, o Hotel Botanique e mansões em Brasília e na Flórida. O objetivo, segundo a decisão da Justiça, é garantir o ressarcimento de credores após a detecção de indícios de um esquema multibilionário de desvio de recursos das instituições financeiras do grupo, atualmente sob liquidação extrajudicial. A defesa tem 10 dias para apresentar suas manifestações contrárias à decisão. Procurados, os advogados disseram que não vão se manifestar. Eita, quase que a minha energia aqui caiu e eu perdi o vídeo, hein? Ainda bem que ela não caiu. De novo. Opa! Tomara que segure. Vamos, que agora que vai ficar bom. Vou trazer aqui, ó, um videozinho para vocês, também fazendo uma concatenação dessa análise dessas notícias que eu trouxe até agora, só que agora na Globo News com a Camila Bonfim. Preste atenção, hein? Paulo Sérgio Neves de Souza e Belínio Santana são 2 ex-diretores do BC que agora estão na mira de uma investigação interna da Controladoria Geral da União. E por quê?
Porque no caso Master, eles são suspeitos de serem consultores do Daniel Borcaro, tendo contatos antiéticos e ilegais com ele para aconselhá-lo em relação a questões do Banco Master dentro do Banco Central. Essa investigação na CGU é administrativa, mas ela tem um teor muito importante, muito simbólico, porque vai ser a resposta do Estado diante da suspeita de que funcionários usaram o interesse público a favor de um interesse privado. Portanto, nesse processo administrativo disciplinar, que é o PAD, aberto pela CGU, uma investigação interna que vai durar 2 meses, o Estado vai dizer, o que vai fazer com eles, inclusive ao risco de eles serem demitidos do serviço público. A investigação vai durar 2 meses. Prontinho, meus amigos. Aqui vocês entenderam? Ela tá trazendo a Globo, tá aqui na Globo News, a Camila Bonfim, tá trazendo a investigação administrativa. Seria o PAD, que aqueles diretores, ex-diretores do Banco Central, estão sendo investigados, apontados como consultores. É o mínimo que nós esperamos aí, é que de fato seja feita aí uma justiça, Se eles não só sejam afastados, como comprovadamente tudo aquilo que eles receberam a título de crime, de crime de corrupção, seja ativa, seja passiva, seja qualquer outro crime relacionado à falta de zelo como servidor público, porque o nome já diz, servir ao público. Eu sou um servidor público. Quem é servidor tem que servir ao público e não surrupiar o público, a sociedade, e não aceitar suborno, propina e nada disso para poder dar um golpe bilionário de milhões. Não estou fazendo pré-julgamento a ninguém, só estou dizendo que é necessário uma investigação muito séria e rápida. E aí, por falar em gente que tinha que servir o público e está fazendo dar um prejuízo muito grande para o público, para não falar outras coisas, porque aqui no Brasil, dependendo do que a gente fala, a gente já sabe o que acontece, Olha essa matéria aqui agora. Tá lá, esse perfil é novo, tá, pessoal? Eu não sigo, não tem muitos seguidores, isso não quer dizer muita coisa, mas o Boletim Nacional, essa matéria é deles. E aí eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu até vi essa matéria em algum grande meio, grande mídia, para poder trazer para vocês, inclusive com gráficos, com os valores, estava tudo organizadinho. E eu jurava que eu tinha salvo para trazer para vocês, só que quando eu fui ver eu não salvei, só salvei essa aqui, tá? Então eu salvo todas as notícias que eu vou vendo ao longo do dia, ou no dia anterior, à noite, a hora que for, e vou salvando as melhores para eu trazer para vocês e fazer sempre essa separação e essa linha de pensamento aqui. Então, mas presta atenção nessa matéria, que infelizmente ela não está com os gráficos todos, Mas olha aqui, que beleza. 6 ministros do STF receberam super salários enquanto barravam penduricalhos. Ou seja, estão tentando limpar a ficha deles, mas, sujando a dos outros, tirando os penduricalhos dos outros, dizendo que estão tirando, porque até agora mesmo não vi ninguém tirar, mas enfim. Então vamos ler aqui, 6 ministros do STF receberam verbas acima do teto de 46 mil desde 2019, totalizando 2,8 milhões declarados, Fora o que não tem declarado aí. Enquanto já ocupavam a corte, segundo o levantamento da Folha. Ótimo. Quando é assim, quando um perfil que eu não conheço, pelo menos cita um perfil grande de onde tirou a fonte. Isso é excelente. Pega para você analisar aí também quando você vê essas notícias, tá? Entre eles estão o Dino, Gilmar, autores das liminares que barraram super salários no funcionarismo público. Moraes foi o maior beneficiário, com mais de 1 milhão do Ministério Público de São Paulo no período e hoje é relator de recursos sobre simetria entre MP e Judiciário no STF. Os valores vêm de puxadinhos retroativos criados pelos órgãos de origem dos ministros. Dino recebeu 55 mil em dezembro de 2024, somando salário e retroativos no mesmo mês, em que sua liminar contra supersalários estava em vigor. Gilmar liberou por 45 dias o pagamento de retroativos já reconhecidos administrativamente numa decisão que contraria a sua própria liminar. Ministro Supremo sendo contrário ao que ele fala, Que novidade. Alexandre de Moraes foi quem acumulou os maiores valores no período.
vinculado ao Ministério Público do Estado de São Paulo desde sua época como promotor de justiça entre 91 e 2002. O ministro recebeu mais de 1 milhão líquido do MP de São Paulo de 2019 a 2026, tornando-se o maior beneficiário individual do levantamento. É hipocrisia, né? Super, mega, ultra hipocrisia, o que eles são mestres para fazer. Eu não vou trazer isso aqui agora para vocês não, porque já nosso estômago já embrulhou muito, então ver a cara desse Gilmar Mendes vai ser muito ruim, né? Mas esse aqui eu vou trazer para vocês agora. Tá lá no Diário 360, meus amigos. É ele de novo, o queridinho, né? O Dias Toffoli. Né? Suspeita de 10 anos, resort do Toffoli já era alvo da Lava Jato em 2016. Tá lá no Diário 360. Uma suspeita que já rondava os bastidores da Operação Lava Jato há quase uma década revela em mensagens de 2016 obtidas na Vaza Jato e envolvendo o então procurador Deltan Dallagnol em tratativas de investigar possíveis ligações ocultas do ministro Dias Toffoli com o resort no Paraná, por intermédio de familiares. Ressurge agora com força explosiva no escândalo do Banco Master, expondo a persistência de sombras sobre a imparcialidade de um dos mais influentes magistrados do STF. O fato de que essa dúvida antiga, tratada na época com cautela e nunca aprofundada publicamente, volta à tona justamente quando Toffoli admite participação societária na empresa, Meredith, ligada ao luxuoso Taiá Resort, e se vê no centro de mensagens recuperadas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro sobre supostos pagamentos milionários. Reforça a percepção de que o judiciário brasileiro convive com conflitos de interesses crônicos, onde figuras do alto escalão parecem blindadas por anos de omissões investigativas, decisões controversas e um sistema que protege ainda mais os poderosos do que a transparência exigida pela sociedade, perpetuando a desconfiança generalizada na instituição que deveria ser o último guardião da democracia e da probidade. Texto do jornalista Rodolfo Oliveira e a fonte tiraram lá do Estadão. Então, meus amigos, é de deixar revoltado, como eu disse para vocês, né? Pura hipocrisia, anos e anos aí. Quem deveria ser o servidor do público está surrupiando o público, que é a sociedade, né? Então, esses, ainda mais esses, que eram para ser os guardiões supremos da Constituição. É uma vergonha. E para você que esperou até agora, chegou a hora melhor do nosso editorial, que vocês vão entender agora também, a galera do Estadão que trouxe isso aqui para vocês. Vocês vão entender o porquê que isso tudo acontece e como acontece. Olha só esse mini dossiê, igual o que a gente gosta de apresentar, que esse cidadão repórter que está apresentando. Número que Vorcaro contatou no dia da prisão, 17 de novembro. Você já sabia disso? O número que Vorcaro contatou no dia da prisão era de Moraes, segundo a CPI do INSS. Porque, primeiro, lá na entrevista à Roda Viva que deu na semana passada, o presidente da CPI, do INSS, o senador Carlos Viana, falou que sabia que o número era funcional do STF, mas não sabia quem estava usando. Ele já sabia. Estava criando um texto, uma narrativa, para poder depois chegar junto do Supremo e pedir informações de uma guerra de natureza política que estão travando CPI e Supremo, né? Um pressionando o outro por informações. Mas o telefone era de Alexandre de Moraes, nunca teve a menor dúvida de que fosse de Alexandre de Moraes, era o número que ele usava, isso foi checado, o número que ele usava, que ele conversava com as pessoas, que ele conversava com jornalistas. Daniel Vorcaro mandou aquela pergunta, conseguiu bloquear? Conseguiu notícias? Conseguiu bloquear? Não jogavam vôlei, a gente não sabe do que se tratava. A gente sabe que quando Vorcaro mandou essa mensagem a Moraes, isso aconteceu no dia em que ele seria preso e Vorcaro já tinha informações sigilosas, porque a sua milícia conseguira esses dados, ele sabia que seria preso naquele dia, ou que havia um mandado de prisão contra si, e tentava se mobilizar das várias formas possíveis contra a execução dessa prisão. Nesse dia ele pergunta a Alexandre de Moraes se o ministro conseguira bloquear. O presidente da CPI, Carlos Viana, solicitou, e aí o teatro todo de Carlos Viana, mas gerando dúvidas sobre se o telefone era de Alexandre de Moraes. Não havia essa dúvida. O presidente da CPI solicitou num ofício
enviado ao STF na quinta-feira, que o tribunal informe no prazo de 2 dias úteis quais foram os usuários dos últimos 5 anos do número de celular identificado como destinatário das mensagens de Vorkar. Então é uma disputa política lá entre eles, mas para deixar bastante claro que nunca houve dúvida de que o destinatário da mensagem, e respondida, destinatário da mensagem 17/11, sobre se conseguira bloquear alguma coisa, destinatário era Alexandre de Moraes. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes usou a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal para negar que fosse o destinatário das mensagens. Não se... Servidor público, mais uma vez, agora não satisfeito em só ele cometer atitudes ilícitas, eu posso falar assim? Tá dito, eu já falei. Mas também colocando o aparato estatal, a instituição, o Supremo Tribunal Federal, para poder defendê-lo na mentira. Que coisa feia. Esqueçam disso. O ministro do Supremo, destinatário das mensagens de Vorkar, mensagens que ele respondeu, nós não conhecemos as respostas, mas respondeu todas as vezes. O destinatário foi Alexandre de Moraes, ele usou o Supremo formalmente para negar que fosse o destinatário das mensagens. Não nos esqueçamos disso. Aliás, de novo, Malu Gaspar, um dia antes de ser preso, Vorkar pesquisou quem era o juiz responsável por investigação. Nesse dia 16/11, véspera da sua prisão, Vorkar criou no bloco de notas, talvez para ser uma mensagem para alguém, né? Ele escrevia no bloco de notas e disparava como mensagem de visualização única para alguém. A gente não sabe para quem foi essa mensagem. Esse mesmo foi uma mensagem, mas o padrão dele era esse, e no bloco de notas dele está lá escrito: "Vocês são próximos?" Interrogação. E embaixo o nome do juiz, Ricardo Soares Leite. A verdade se impõe. Gloriosamente a verdade se impõe. Daniel Vorkar pesquisou no Google quem era o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília. Ele já sabia, ele tinha informação. Ele foi pesquisar sobre o juiz, um inquérito sigiloso. Um obstrutor da justiça deste nível, o Procurador-Geral da República, achou que não tinha problema. O cara entrava no sistema do MPF, mas o Procurador da República é o carimbador do STF, né? Paulo Broxlaner achou que não havia razões para a prisão preventiva. Até o Gilmar Mendes não teve como, votou pela prisão pela prisão preventiva de Vorkar, mas Paulo Goni achou que não era o caso. Pessoal, tá lá no Estadão essa matéria. E olha que beleza. André Asa, Estadão. Lembra daquela análise das notícias que a gente faz aqui? Se você não se recorda, Estadão, André Asa são os caras mais voltados ali para aquela canhota, né? Para left people, como diz o meu amigo aqui, o Dr. Sandro, né? Que eu gosto das descrições dele. Então, conectem os pontos aí, meus amigos. O sistema que anula a Lava Jato é o mesmo que agora você vê voltar aí no passado. Suspeita de 10 anos atrás, da época do Deltan Dallagnol, ressurgiram com força total. Mensagens aí do celular de Daniel Vorkar reacenderam as investigações sobre o ministro Dias Toffoli de um luxuoso resort no Paraná, o famoso Taiaiá, que é operado ou era operado pelos seus familiares, né? Isso em 2016 e foi abafado. Hoje está no centro do escândalo, assumido pelo próprio ministro Dias Toffoli, de que é dele mesmo, não teve mais para onde ele correr, e aí sangra toda a confiança de uma instituição igual do Supremo por causa da conduta de alguns magistrados. Nós temos magistrados, ministros ganhando milhões em supersalários, diretores do Banco Central ajudando fraudadores e 793 milhões de reais de propina sem dono em um banco falido, que é o Banco Master. E eu vou ser sincero aqui para vocês, o Brasil não precisa aí de uma reforma só do judiciário, igual eu venho defendendo aqui com ferro e fogo. O Brasil precisa de uma faxina moral. Isso o Brasil precisa. O dinheiro está aí na mesa, mas os donos se escondem atrás do foro privilegiado. Eu deixei uma pergunta fundamental nos nossos comentários fixados e quero a sua opinião. Compartilhe esse vídeo também em todos os seus grupos aí de WhatsApp, porque a mídia tradicional não vai dar o peso que essa sujeira realmente merece. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês,
Não vamos desistir do nosso Brasil e, como eu digo sempre, para você ficar atento e poder debater política com qualquer pessoa, direito, lei, vem comigo. Tchau, pessoal. Ó, Instagram. Bate o QR Code aqui, vai lá pro Instagram, beleza? E aí, ó, tô satisfeito. Apoie a luta pela justiça e no combate à corrupção. Siga nas redes sociais Dr. Eric Gustavo.